Eu convidei o Luiz Fernando Roxo porque eu imaginei que seria muito interessante unir algumas visões de economia, de risco, e de um autor que é um professor de incerteza e probabilidade americano, que dá o que falar, um polemicista de mão cheia, que é o Nassim Taleb. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar nele. Uma vez, eu me lembro que há uns anos atrás, até botei na lista uma indicação do livro, que era A Lógica do Cisne Negro, porque realmente tem muitas coisas que são totalmente anti-intuitivas, né? A economia, o mercado financeiro, muitas vezes trabalham com coisas anti-intuitivas, e a ideia é fortalecer a justiça para se aproveitar dessas coisas que acontecem e que não estão no gabarito. Então, por isso, eu chamei o Luiz Fernando Roxo, que ele é um trader, é um professor de mercado financeiro, gestor de investimentos autorizados pela Comissão de Valores Imobiliários, e também ele é um youtuber de grande sucesso, tem várias... A profissão de youtuber não está aqui, né, no teu currículo, mas ele tem vários canais do YouTube, e ele apresentou um programa que fez bastante sucesso, chamado Os Antifrágeis, junto com o Richard Rittenberg, que é o comentarista da R7, de Record News, e no qual ele fala sobre a obra do Nassim Taleb. E, na verdade, então, nós não estamos tratando sobre a tecnologia da informação, mas mais sobre a questão da economia, só que amanhã, que seria o dia de tratarmos sobre economia, mas alguns remanejamentos de agenda tivemos que fazer, e ainda bem que o Roxo conseguiu nos atender o nosso convite para a data de hoje. Sem mais delongas, então, já fica com a palavra o Luiz Fernando Roxo. Obrigado pela atenção mesmo. Eu estou muito feliz porque eu venho ensinando esse assunto de Taleb antifrágil há muitos anos. No começo ninguém dava muita bola, cheguei a dar aula para uma pessoa, duas, durante bastante tempo. Então, fico muito feliz sempre que eu posso falar para mais gente, contar essa história. E quem sabe a gente pode usar as ideias desse cara para melhorar um pouquinho as coisas no Brasil, né? Você sabe mais do que eu da necessidade. Então, a brincadeira não vai cair na prova, né? Ninguém precisa decorar nenhuma palavra. Vamos fazer uma respiração aí. Vocês sabem como é que faz essa respiração de relaxamento? É assim, ó, finge que você está num Uber, o cara é bem barbeiro, bem barbeiro. Aí o cara quase vai bater, desvia, e aí você faz... Então vamos lá, porque eu preparei 75 slides em 1 hora. Então a gente vai fazer uma coisa relativamente corrida, como é o mercado financeiro e esse mundo maluco novo. Quem aqui já ouviu falar de Nassim Taleb? Ou de antifrágil? Uma mão. Além da doutora Cláudia, 3, 4, umas 4 ou 5 pessoas. Vejam, a gente está entre pessoas super estudadas, né, cultas, e mesmo assim ele é muito pouco conhecido. As pessoas não conhecem o Taleb, as ideias dele, então eu fico muito feliz de ensinar, de explicar um pouquinho. E 2 ou 3 insights aqui talvez já ajudem a sair daqui tomando decisões melhores. Então, eu acho que vale a pena a gente prestar um pouquinho atenção nas ideias dele. Eu tentei, né, como eu tenho apenas 1 hora e a obra dele é muito extensa, eu peguei alguns tópicos e alguns conceitos e aí vou aplicar, mas de qualquer maneira vim mesmo fazer uma amizade, então contem comigo, volto quantas vezes for necessário. Outro dia eu fiz uma palestra de encerramento lá no Google e tinha um desenhista e ele desenhou a palestra. Então tudo que eu falei ele foi desenhando, fez essa imagem bacana e aí eu mostro para vocês. A pergunta inicial provocativa é essa, né? Como é que anda o mundo aí? Tá tranquilo? As coisas estão calmas, né? A gente não tem notícias novas, não há ambiguidade, ou a gente está no meio do caos, né? Com certeza a resposta é que a gente está no meio do caos. E aí, para entender um pouquinho o que é caos, o que é esse mundo, o que é não linearidade, processos exponenciais, essas coisas que a gente está começando a ouvir falar agora, é bem legal conhecer o Taleb. Então, eu vou começar apresentando um conceito, que é um conceito do exército americano, que foi cunhado no final da década de 90, que é o mundo VUCA. O mundo VUCA é a explicação que eles deram quando eles chegaram lá no Kuwait, em outros lugares que eles precisavam fazer a guerra, e que o sistema militar industrial gigante e engessado americano não funcionava mais. Para a guerrilha
para o terrorismo não funciona a fábrica de rosquinha. Você precisa se reinventar. Então, o mundo VUCA é a junção das palavras mundo volátil, então volatilidade extremamente alta. Estávamos falando sobre Bitcoin agora há pouco, né? Acho que até vem um professor de criptomoeda aí falar com vocês depois, eu vou assistir. Ah, já está aí até, inclusive. Volatilidade é uma constante, né? Chegou para ficar. Depois, mundo incerto, do uncertain em inglês, né? O uncertain, incerto. A incerteza, quanto mais complexos os processos, quanto mais acelerado fica o mundo, mais imprevisível. Daqui para frente, quando vocês virem um economista na TV falando a previsão do PIB, riam internamente, riam alto, porque é impossível prever qualquer processo com mais de 5 ou 6 variáveis, em que as variáveis são interdependentes entre si, que têm relações que a gente chama de opacas, quer dizer, você não sabe o que é causa, você não sabe o que é efeito. Então, o mundo totalmente incerto. Depois, complexo, né? Complexidade. Complexidade é um conceito onde você tem camadas e camadas de interação, várias coisas interligadas. Nós vamos falar um pouquinho mais de complexidade. De qualquer maneira, posso voltar para fazer uma aula só sobre complexidade qualquer dia. E é claro, para finalizar, um mundo hiper ambíguo, né? A mesma notícia sai na internet, o teu amigo que torce para o time de vermelho fala um monte de bobagem, o teu amigo que torce para o time azul fala coisas totalmente invertidas e você, muitas vezes, não sabe o que é certo, qual a opinião certa. Então, a ambiguidade também chegou para ficar. O eleitor de um lado pensa uma coisa, o eleitor do outro pensa uma outra coisa, um ama a Apple, o outro ama a Tesla, e aí eles brigam enormemente, porque é tão complexa, as coisas são tão complexas que a análise, a compreensão fica difícil. E esse mundo VUCA, ele cada vez mais tem um aumento absurdo da interdependência. Interdependência é isso aqui, ó. Isso aqui é no Japão. Só para atravessar um farol, olha quantos processos de interdependência a gente tem. Eu vou explicar daqui a pouquinho um pouco mais sobre o que é interdependência. Esse mundo novo, disruptivo, não linear, exponencial, ele traz uma série de riscos. A gente vai ver um monte de coisas imprevisíveis acontecendo, mas também traz uma série de oportunidades. A gente viu agora falar da inteligência artificial, a gente hoje tem um smartphone que é a nossa memória, a gente não precisa lembrar do telefone de ninguém, a gente hoje é capaz de comer qualquer comida de qualquer lugar do mundo, numa cidade do tamanho de Curitiba, por exemplo. A gente vai viver cada vez mais, eu não sei com que qualidade de vida, mas vai viver cada vez mais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um monte de riscos e um monte de coisas que a gente vai ter que enfrentar, e a gente que tem algum tipo de opinião ou de ingerência na sociedade vai precisar se posicionar, mas também tem muita oportunidade, muita coisa vai acontecer. Legal. Então, esse é o Nassim Taleb, ele tem 58 anos, então é um cara jovem, ativo, vivo. Ele é um filósofo, ele era um especulador da Bolsa. Quando ele era jovem, ele era da família de chanceleres e dos premiers lá do Líbano, ele é libanês. E aí teve a guerra civil do Líbano, a família dele foi expulsa, ele foi exilado, foi morar nos Estados Unidos e na Inglaterra e fez economia. Quando ele fez economia, começou a trabalhar na Bolsa de Valores nos bancos, ele começou a olhar e falar, não é possível, eu estou vendo uma coisa aqui que ninguém está vendo. Vocês estão correndo o risco errado. Vocês estão usando uns tipos de curva para medir risco aqui, que é usado na engenharia, na física, mas não funciona. O processo econômico é um processo social. Como é que você vai usar desvio padrão e uma série de coisas? Está tudo errado. E as pessoas falam, cala a boca e trabalha. Você é libanês, você não sabe nem falar inglês direito. Fica quieto. E ele falou, então tá bom. Ele pediu demissão do banco e começou a especular com o próprio dinheiro na Bolsa de Chicago. E aí ele fez uma aposta durante vários anos, acreditando que qualquer hora viria um caos enorme, um colapso, e que ele fazia apostas nos pozinhos, lá, umas coisas altamente improváveis, e no crash de 87, outubro de 87, ele se tornou um supermilionário. De uma hora para outra, a bolsa caiu 30%, coisas que ele pagou um centavo, foram valer 10, 12, 13 dólares, e ele aumentou o capital dele durante mais de, 1000 vezes, num único dia. Por quê? Porque ninguém tinha percebido esses riscos acumulados, ocultos. E aí ele ficou rico. E ele falou, esse é o meu dinheiro da liberdade, né? Ele é até um pouco mais agressivo, ele falou dinheiro do F, né? Dinheiro do foda-se. Que é o quê?
agora eu tenho dinheiro para não me preocupar mais, eu posso falar o que eu quiser, eu posso ser um pensador, e ele se tornou um filósofo. E aí, ele resolveu pegar as ideias dele de risco e transformar num conhecimento acadêmico. Foi lá para Harvard. Chegou lá, o pessoal simplesmente falou, não, começa de novo, vai lá do começo da fila, você não pode chegar aqui dizendo o que você acha. Nós temos uma ciência de 200 anos. Como é que você, com meia dúzia de opiniões, acha que pode mudar o que a gente acredita? Ele brigou com o pessoal de Harvard, comprou 600 livros de estatística e matemática, ficou num sótão durante 2 ou 3 anos e escreveu Dynamic Hedging. Dynamic Hedging hoje é a Bíblia dos derivativos. É o livro mais importante de derivativos, opções que existe. Se você quer uma vaga num banco americano, no Goldman Sachs, na área de derivativos, você precisa decorar o livro. Então, ele é um outsider que se tornou um cara do establishment, e eu sou professor de derivativos de opções há 20 anos. Eu tenho 40 anos, eu dei a primeira palestra sobre opções, eu tinha 19 anos. E venho acompanhando a vida dele desde então. Legal. Em 2003, ele escreveu o primeiro livro filosófico dele, que é Iludidos pelo Acaso. Coisas que se beneficiam... Não. Iludidos pelo Acaso. O papel da sorte e do acaso e da aleatoriedade da nossa vida. Como, às vezes, a gente acha que a gente é muito bom e foi sorte. E quando, às vezes, a gente acha que a gente é muito ruim, é incompetente, na verdade, é falta, né, de sorte. É muito legal, vale a pena. Eu li, gostei muito, mas em 2006 e 2007, sim, ele lança A Lógica do Cisne Negro. A Lógica do Cisne Negro é um livro em que ele faz uma profecia. Ele fala, as pessoas correm risco totalmente errado, o mundo está extremamente fragilizado, nós teremos um colapso econômico a qualquer momento, e esse colapso vai começar nos Estados Unidos, nas hipotecas. Isso foi em 2006, em 2008 realmente aconteceu o colapso, a profecia se realizou e ele virou um profeta. Esse livro já vendeu mais de 2 milhões de cópias e é considerado um dos 20 livros mais importantes de sociologia e economia do século atual. Quando eu li isso, lá em 2008, 2007, ali, no auge da crise, eu falei, as pessoas precisam disso. Não é possível que ninguém entendeu. Eu mesmo estava fazendo tudo errado, e aí desde então eu venho dando aula e ensinando um pouquinho sobre as ideias dele, sobre derivativos, sobre antifragilidade. Em 2011, porque as pessoas em 2007, 2008 ficaram muito bravas com ele, porque ele pôs o dedo na ferida, ele disse o que tinha de errado, mas ele não trouxe nenhuma solução. E aí ele começou a ser ofendido nos jornais, e as pessoas diziam que o que ele falava estava certo, mas não tinha como solucionar. E aí, em 2011, ele lança Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos. Então, é disso que nós vamos falar. Disso e mais algumas coisinhas. Eu, em 2011, já comprei o livro em inglês, já li, e falei, as pessoas precisam disso. Precisam porque é muito novo. Existe todo um terço, ele diz que 1/3 das coisas do mundo a gente não tem conhecimento. Então, o que é antifrágil? Antifrágil é um neologismo, uma palavra que o próprio Taleb cunhou, e que é exatamente o inverso do frágil. Né? O que é antifrágil é o inverso do frágil. São coisas que se beneficiam do nervosismo, da desordem, da volatilidade. É algo que ele chama família da desordem. É o barulho, o caos, o estresse, o tempo, a volatilidade. E isso é aplicado a qualquer tipo de organismo e processo. Isso é que é legal. Então, você pode aplicar a antifragilidade e analisar fragilidades nas finanças, nas empresas, no cotidiano, na vida pessoal e na sociedade. Então, por que não a gente ajudar, inclusive a magistratura, trazendo esses insights, essas ideias novas? Então, a gente começa perguntando o que é frágil. Se alguém puder dar um exemplo de alguma coisa que é muito frágil. Alguém pode pensar em alguma coisa frágil? Doutora Cláudia, o que você acha? Uma coisa muito frágil. Que você quebra fácil. Isso. Por exemplo, um cristal, uma taça de cristal, uma casca de ovo. Né? Uma casca de ovo caiu no chão, quebra, não tem jeito. E aí, o exemplo que a gente dá mais é esse mesmo, né? A taça de cristal. Então, a taça de cristal, ela precisa ficar na cristaleira. Qualquer chacoalhão, aquele jantarzinho que você faz em casa para 4 pessoas, no final do jantar, 2 taças foram para o lixo, porque quebrou, né? Bateu o cotovelo, a mesa chacoalhou, a criança, o cachorro foi lá, quebrou a taça. O Taleb, ele é muito erudito, ele gosta muito de usar exemplos de
metáforas e fala muito também de histórias da mitologia. Ele é muito a favor das ideias tradicionais, de estudar filosofia e mitologia. Então, o exemplo de fragilidade que ele traz é a história, né, do rei Dionísio II e da espada de Damócles. O Damócles é esse cara. Ele era meio puxa-saco lá da corte desse rei Dionísio II, e o Dionísio falou: vou dar um presente de grego para o cara. Então você vai ter, Damócles, todos os luxos e todos os confortos da vida. Mulheres, bebida, comida, dinheiro, joias. Só que vai haver uma única diferença. Em cima da sua cabeça, a gente vai pendurar uma espada amarrada com um fio da crina de um cavalo. Isso é frágil. Quer dizer, em algum momento, esse fio dessa crina, que é frágil, vai arrebentar e de nada vai ter servido essa vida cheia de conforto, porque o que importa é permanecer vivo, né? Então, essa é a característica de algo frágil. Legal. Se eu quero mandar uma taça de cristal para o meu cunhado, lá no Amapá, o que eu faço? Eu pego uma caixinha de papelão pardo, coloco a taça dentro, coloco um monte de isopor, coloco em cima, né, uma tarja dizendo frágil, manuseie com cuidado. Mando lá pelo Sedex, vai chegar como lá no Amapá, no Amazonas? Quebrado, chacoalhou, né? Os caras, com certeza vai chegar quebrado porque é frágil. E aí, vamos imaginar o que seria o inverso, o oposto de frágil. E esse exercício é divertido. A maioria das pessoas, o próprio Taleb já fala isso, mas eu já fiz esse exercício. Se você perguntar para alguém o que é o inverso de frágil, o cara vai falar é forte. É robusto. Tem um termo novo que estão usando muito que é resiliente, que é que nem a fênix. A fênix é aquela ser mitológico que ela morre, ela se acaba, ela renasce das cinzas e ela volta a ser o que era. Então ela não é abalada pelo impacto, pelo caos, pela desordem. É algo robusto, é como se fosse uma pedra. Se eu vou mandar uma pedra para o meu amigo, para o meu cunhado lá em Manaus, o que eu vou fazer? Eu ponho numa caixa, escrevo robusto, mando chegar lá como a pedra. Absolutamente igual. Não houve nenhuma mudança. Então, se o frágil é aquilo que não gosta da bagunça e do caos, algo que seria o inverso do que não gosta, seria algo que gosta. Mas a pedra, ela não está nem aí, ela é neutra. Então essa que é a diferença. Então o Taleb conta para a gente que, quando a gente escreve alguma coisa de maneira matemática, a antifragilidade é a fragilidade com o sinal invertido. E no caso do robusto, a gente não tem o sinal invertido, a gente tem uma neutralidade. A pedra, a rocha que fica em cima do mar, o farol que fica perto do mar, ele recebe a onda bate e ele não sai do lugar. Mas ele também não se beneficia. Mas nesse mundo caótico, maluco, ambíguo, acelerado, onde andar já não é mais rápido o suficiente, a gente vai ter que acelerar muito, porque as relações e as complexidades, elas são não lineares, não dá para ficar parado, não dá para ser uma pedra. A gente precisa aprender com as coisas. Então, o antifrágil é exatamente isso. E o exemplo mitológico é a Hidra. É um monstro mitológico e cada vez que você corta a cabeça dele, nascem duas novas cabeças. Então, a Hidra fala, por favor, corte a minha cabeça, eu quero. Pode bater que eu gosto. Cada vez que você bater, que você cortar a minha cabeça, eu vou ficar mais forte. Alguma coisa antifrágil que eu fosse mandar para o meu amigo lá em Manaus, o que eu faria? Coloca numa caixa de papelão, escreve antifrágil, manda, passa lá por Guarulhos, chacoalha, 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 bate, os caras chutam a caixa. Cada vez o organismo, cada vez aquela coisa vai estar mais forte, porque ela gosta do impacto, ela gosta do caos. Esse é o conceito de antifrágil, então é uma ideia. O interessante é que a antifragilidade é uma propriedade que a gente observa em todos os organismos vivos. Na natureza, existem relações de antifragilidade e a gente pode passar um tempão mostrando como o vento, as plantas, os organismos, de maneira geral, são super antifrágeis. Então, os sistemas naturais, eles prosperam sobre uma quantidade certa, determinada de tensão e desordem. Se você der um pouco de tensão e desordem para o organismo vivo, para ele é bom. Muito também, aí complica, mas existe um limite em que ele se favorece, ele se beneficia do caos. Então as pessoas, e isso é que é interessante,
porque uma empresa, em uma instituição, em um órgão também é uma pessoa jurídica, eles se beneficiam do caos e, mais do que isso, eles precisam do estresse, eles precisam do caos, eles precisam da desordem. Porque, por exemplo, estresse e dor é informação. Se eu tenho um problema na minha perna, um problema grave, e não dói, eu não sei que eu tenho um problema, e eu não vou resolver. Então, eu preciso escutar e ver a dor e perceber a dor como uma informação, como um conhecimento, como algo que vai me ajudar a entender as minhas dificuldades e prosperar. O interessante é que os sistemas naturais fazem isso sem racionalidade. A natureza faz isso com um conhecimento empírico e heurístico, quer dizer, não é teórico, ninguém precisa falar, a natureza sabe fazer isso. É o que a nossa avó e os antigos, as tradições diziam, o que não me mata, me deixa mais forte, né? O que não mata, engorda. Legal. Interdependência. Interdependência é um conceito importante desse universo novo que a gente está aprendendo, que é esse universo novo, não linear, que é cada vez mais as relações geram dependência entre os agentes e os organismos. Para comprar uma lata de leite condensado no supermercado, precisaram de, no mínimo, 300 ou 400 empresas, uma cadeia de empresas e pessoas, quer dizer, pessoas físicas e jurídicas, para fazer a lata de leite condensado para a gente. Então, cada dia mais, existe uma cadeia de interdependência. Por exemplo, uma empresa depende de pessoas, ou um órgão, um instituto, uma instituição, como é a instituição de vocês, precisa de pessoas. Pessoas para trabalhar, para gerenciar, uma empresa precisa dos clientes, precisa dos sócios, precisa até da concorrência. E as pessoas também precisam das empresas. Precisam das empresas para ter aonde investir, precisam das empresas para ter o produto para consumir, para ter um lugar para trabalhar. Então, isso é interdependência. Então, a brincadeira que o Taleb faz é que eu, que sou um organismo vivo, na verdade, sou composto de vários outros organismos vivos. Existem mais células não humanas dentro de mim do que células humanas. E eu componho organismos vivos maiores. Uma família, uma casa, um condomínio, uma empresa. Se a gente somar todos os organismos vivos da natureza, dá um organismo só. E a gente pode chamar de natureza, de universo, multiverso, e até Deus, por que não, né? Para provocar um pouquinho mesmo. Legal. Nesse mundo da interdependência, nesse mundo novo, não dá mais para separar a vida pessoal da profissional. Se você recebe um WhatsApp às 11h30 da noite, espero que você responda esse WhatsApp, e ele é de trabalho, e ao mesmo tempo, quando você está no trabalho de dia, você também está pensando nas coisas da sua casa, você eventualmente até pode sair para levar sua filha no médico, o mundo agora virou uma coisa só. Tem gente que não sabe até mais se diverte ou se trabalha. Então não dá mais para separar a vida pessoal da vida profissional. Eu vou falar um pouquinho agora desse conceito de antifragilidade aplicado à própria vida, mas depois a gente tem 30 slides só sobre ética, onde eu vou tentar dar algum tipo de insight ou conselho que o Taleb poderia dar para a gente sobre julgamentos e coisas assim, claro, na minha condição. Então, o que seria antifragilidade pessoal? Esse aqui sou eu com 90 e poucos quilos, na década de 90, parece o meu tio, né? Bebia 5 vezes por semana, um maço e meio de cigarro por dia, cheguei a ir embora de ambulância da corretora da Bolsa, que eu ficava fazendo especulação lá, quebrei 3 vezes, tive dislexia com 6 anos de idade, eu repeti 2 vezes a primeira série. A minha professora de matemática do primeiro colegial falou que eu jamais aprenderia matemática, jamais. E hoje eu tenho um livro escrito sobre matemática. Então, em 2004, eu estava numa corretora e eu já tinha quebrado uma vez. E aí eu fui fazer uma operação, uma execução lá em Brasília, eu trabalhava em Brasília numa corretora lá, e eu apertei um botão errado e eu perdi R$70 mil em 5 minutos. 1 mês e meio depois eu descobri que meu pai estava com câncer terminal. E eu precisava voltar para São Paulo, porque ele tinha mais poucos dias de vida. E eu liguei para o dono da corretora, Cláudio Honeman, e falei: Cláudio, meu pai vai falecer, eu venho te ajudando aqui faz tempo, eu preciso de uma passagem para voltar e ficar uns dias em São Paulo, e mercado financeiro vocês conhecem. Ele falou assim: meu irmão, tu volta a pé, o problema é teu. E esse tipo de coisa faz a gente pensar muito na vida, muito, muito. Então, paralelamente ao mercado financeiro e da aula de derivativos e tudo mais, a gente vem desenvolvendo
Eu tenho uma empresa de desenvolvimento pessoal em que a gente aplica as ideias na própria vida. Então, a grande questão, depois de pensar muito, a grande questão da vida, né, isso é do budismo, não é meu, é que o propósito e o objetivo de toda e qualquer pessoa é a felicidade. É isso que a gente queria. Quando a gente toma uma decisão de manhã, quando a gente acorda, quando a gente compra alguma coisa, quando a gente escolhe um curso para fazer, o objetivo é ser feliz. Mas, porém, frequentemente a gente está insatisfeito. É uma dor de dente, é um telefonema de um parente, é alguém que azucrina a nossa vida, é um ruído na cabeça que a gente não sabe nem o que é, um medo, sei lá, uma angústia, e a gente não está satisfeito. Então a pergunta é, como é que eu consigo diminuir a minha insatisfação e conseguir, de alguma maneira, atingir a plenitude? E aí, para isso, a gente foi estudar a vida. Diferente de um filósofo tradicional, a gente foi se perguntar qual é a menor parte da vida, que nem na física. A física pergunta qual é a menor parte da matéria. E a gente foi perguntar qual a menor parte da vida. E a gente chegou à conclusão que, se a gente quebrar a nossa vida no menor pedacinho, o que sobra são eventos, acontecimentos. Então, o evento Roxo vir aqui falar para os magistrados aqui em Curitiba é um evento dentro de um evento maior, que é a terça-feira. A terça-feira é um evento menor dentro de um evento maior, que é a semana. A semana é um evento menor dentro de um evento maior, que é o mês de outubro, e assim por diante. A nossa vida como um todo é um evento. E o evento Roxo vir falar aqui para os magistrados é composto de eventos menores. Tomar um gole d'água. Tomar um gole d'água já tem um monte de processo acontecendo. Então a menor parte da vida é um evento, e ele compõe eventos cada vez maiores, e a gente foi estudar os eventos. E a gente descobriu que tem basicamente 2 tipos de eventos. Aqueles eventos em que eu não controlo, não faço parte da escolha nem da decisão, que é, vai chover ou não vai chover. Eu não mando na chuva. A chuva vai acontecer e o máximo que eu posso fazer é prever, se for possível, um processo simples que nem a chuva talvez eu consiga, me preparar, torcer, rezar e depois eu posso reagir. Aliás, eu tenho que reagir, porque não fazer nada já é reagir. O segundo tipo de evento são aqueles eventos em que eu sou agente da escolha. De alguma maneira, eu escolho, eu tomo uma decisão. E essa é a única parte da nossa vida que a gente muda. Não existe nenhuma outra maneira. Galera, eu vou tirar o paletó, tudo bem? Então, não tem nenhuma outra maneira da gente tracionar a nossa vida. Se a nossa vida fosse um gráfico aqui, e esse fosse o ponto atual, e a gente tivesse infinitas possibilidades futuras, a única maneira de mudar as possibilidades futuras é fazendo escolhas. E a gente aprendeu na economia comportamental, na psicologia econômica, no behaviorismo, é uma área nova aí da ciência, que o ser humano faz escolhas e toma decisões de 2 maneiras. A rápida e a devagar. A rápida é automática e a devagar é a analítica. A escolha analítica é aquela que passa pelo cérebro consciente. Eu penso, eu estou com fome, eu quero comer uma lasanha. Eu pensei. A automática é aquela que eu não penso. Como o cérebro ele não consegue pensar em tudo, ele fica economizando energia, ele coloca 80% das nossas escolhas no automático. Tudo aquilo que a gente aprendeu a fazer relativamente bem, fica delegado para o automático, que é o inconsciente e o subconsciente. Eu chamo as escolhas automáticas, analíticas de escolhas conscientes, e as automáticas são os hábitos. É aquilo que a gente faz sem pensar. Então, a única maneira de mudar a própria vida e evoluir é tomando boas decisões analíticas. Existe uma ciência para isso. O Taleb tem mudado muito a maneira como a gente aprende a tomar decisão e tendo bons hábitos. É isso que a gente faz. O que eu preciso para tomar boas decisões e ter bons hábitos? Eu preciso ser rico. Essa é a provocação, é claro, não rico só de grana, né? Mas, se eu, por exemplo, vou almoçar com o Jairo aqui no restaurante aqui perto depois, porque a gente vai discutir uns negócios que a gente tem para fazer. Na hora que eu vou encher o prato de comida, tomar uma decisão de comer, eu preciso ter conhecimento, por exemplo. Senão eu não sei a diferença entre um brócolis e uma lasanha bolonhesa. O que eu vou pedir? Lasanha bolonhesa, né? Se eu não tiver tempo, então eu tenho que ter tempo. Se eu não tiver tempo, eu vou comer muito rápido. Não vou ter um bom hábito alimentar. Se eu não tiver dinheiro para comer bem, eu vou acabar comendo mal. Então eu preciso ser rico, mas não é só rico de dinheiro, porque aquele cara que só tem dinheiro é um pobretão.
né? Vocês já viram aí gente que só tem dinheiro e só faz bobagem. O cara ganhou na Mega Sena lá, arrumou 3 amantes, ficou doente, mataram o cara. É isso que acontece com quem só tem dinheiro e não tem mais nada. A gente tem que ser rico de recursos. Recursos. E o que é recurso? Recurso é toda e qualquer coisa. A energia que passa no fio elétrico, uma boa ideia, uma nota de R$100, tudo isso é recurso. E a gente dividiu todos os recursos que existem no universo em 5 tipos. O primeiro é dinheiro. Sem dinheiro, a gente morre de fome. Existe um nível mínimo de necessidade material para qualquer organismo viver. Precisa de matéria, não tem jeito. Depois, a saúde. Por quê? Porque o cara que tem todo o dinheiro do mundo e não tem saúde vai ser o cara mais rico do cemitério. E caixão não tem gaveta. Não adianta. O cara pode acumular quanto for, não vai levar nada embora. A gente tem vários especialistas de saúde e uma parte significativa do Antifrágil, por incrível que pareça, fala de saúde. Porque fala de organismos vivos. E o próprio Taleb é super entusiasta. Faz musculação, faz jejum, faz uma série de coisas. Vale a pena conhecer. Terceiro recurso é o conhecimento. É óbvio, é o que nós estamos fazendo aqui. Se eu der $1 milhão para alguém que é totalmente ignorante, manda o cara operar derivativos na bolsa, ele vai perder o dinheiro todo. Se bobear, ele ainda vai deixar uma dívida lá. Então, sem conhecimento, não tem jeito. O quarto recurso, gente, ele é tão escasso, ele é tão raro, que ele é o único que só tem uma direção. Ele está sempre acabando, 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 acabando. O dinheiro eu perco e ganho de novo. A saúde, hoje eu estou mal, em 6 meses eu entro na academia, pego um personal e fico fitness. O tempo não, ele só está acabando. A gente pensa, estuda o tempo de 2 maneiras. Um é o tempo do relógio, produtividade, organização pessoal. A gente está num mundo em que a gente tem coisas infinitas para fazer num tempo finito. E a segunda maneira que a gente vê e pensa o tempo é o tempo relativo, é o tempo filosófico. O Einstein ensinou para a gente que o tempo é relativo. 1 minuto na fila do médico, com aquele parente que você ama tanto, esperando aquele exame que vai dizer se é uma doença grave ou se é só um resfriado, leva 1 ano e não passa 1 minuto. E 1 minuto na academia fazendo prancha de abdominal? Dá 5 da tarde e não dá 1 minuto, não é? Então, agora, aquele final de semana com as pessoas que você mais ama, piscou, já é domingo. Piscou, já tem o Faustão louco, meu, já dá aquela depressão, porque já é domingo à noite. Então, o tempo é totalmente relativo. O quinto recurso é a emoção. Por quê? Vamos pensar num cara ou numa pessoa, sexta-feira à noite, ele teve uma semana dura, essa pessoa chegou em casa, abriu a porta, nem acendeu a luz, fechou, chutou o sapato para o lado, abriu a adeguinha dele, pegou a garrafinha de vinho, serviu uma taça, sentou na poltrona preferida dele e ficou ali, na penumbra, no escuro. Isso é plenitude ou isso é solidão? 99% das perguntas você pode responder com depende. É verdade, depende. Depende do quê? Do mindset. Pior, pode ter sido um cara que a vida do cara está dura mesmo, ele tem motivo para estar se sentindo mal, ou um cara que a vida está boa, ele tem motivo para estar se sentindo bem. Mas pior, a mesma pessoa, na mesma condição, com as mesmas acontecimentos da vida, pode se sentir de uma maneira ou de outra. Então, as emoções são muito importantes. Eu não contei para vocês, mas além da dislexia, de ter quebrado 3 vezes e tudo mais, eu fui expulso 3 vezes da escola. A primeira vez pela minha própria mãe, da escola dela. Então, as questões emocionais são muito importantes. Há mais de 2 anos e meio que eu não tenho um ataque de raiva, não bato no capô do carro de ninguém. E é muito importante a gente aprender a cuidar da própria emoção. Gente, quando você soma esses 5 caras, esses 5 recursos, é que dá uma cola. Então, o que tira a gente da cama de manhã não é a grana. Mas também não é a saúde. Na verdade, é a coisa toda. É o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Para que a gente consiga ser rico de recursos, o que a gente tem que fazer é algo que o organismo já faz naturalmente, que é rodar os 5 pratinhos. Eu estou sempre rodando os 5 pratinhos. Se tem um que está rodando rápido e um que está devagar, eu solto o que está rodando rápido e vou rodar o que está rodando devagar. Só que se você vai num treinamento qualquer de desenvolvimento pessoal ou de carreira, o cara vai falar, foque naquilo que você é bom. E não é verdade. Por quê? Porque a gente criou uma fórmula. Com essa fórmula, a gente descobriu um monte de coisas muito legais. Por exemplo, eu pego
e vou fazendo um questionário. Depois eu vou deixar, inclusive, um presentinho para vocês fazerem mais tarde, outra hora, um questionário, para vocês saberem a nota de vocês. Mas eu pego uma nota de 0 a 10 de dinheiro, através da sua condição atual, da sua saúde, do seu conhecimento, do quanto você gerencia o seu tempo e de como é que está a sua emoção. E é uma nota de 0 a 10 para cada um dos recursos. E eu multiplico tudo. E a sua nota de riqueza pessoal é a multiplicação disso tudo. Então eu já descubro que a maior nota possível é 10 elevado à quinta. 10 elevado à quinta, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes, dá 100 mil pontos. Então isso seria a perfeição. Isso é Buda, é inatingível. Mas é um benchmark. Né? É algo que a gente gostaria de atingir. Eu descubro também a importância de ter equilíbrio. Então vamos imaginar um cara que tenha 25 pontos. Tá? Eu vou dividir aqui 25 pontos, só que de maneira desequilibrada. Vamos pôr um cara muito rico, tem 10 de grana. Um cara muito saudável também, barriguinha dele é igual de tanque, 10 também. 3 pontos aqui de conhecimento, e aí 10 mais 10, 20, mais 3, 23, sobrou um ponto aqui para dar 25. Então o cara tem 10, 10, 3, 1 e 1. 10 vezes 10 dá 100, vezes 3, 300. Vezes 1, 300, vezes 1, 300. Esse cara ele tem 10 de grana, e a nota dele é 300. Vamos imaginar o mesmo cara equilibrado de uma maneira igualzinha. Vamos pôr 5 pontos em cada recurso. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Vezes 5, 3 mil e pouco. O mesmo cara só equilibrou a vida dele de uma maneira um pouco mais equilibrada. Ele foi de 300 pontos para 3 mil pontos. Outra coisa que a gente percebe. Qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Então, se qualquer recurso do cara for para zero, chegar perto de zero, vira um colapso. A vida dele entra num vórtice aqui e o organismo morre. Além disso, o balanceamento dinâmico é algo que a gente já faz naturalmente, que é trocar o recurso que está sobrando pelo que está faltando. O neném acabou de nascer, o que ele tem? Ele tem toda a saúde do mundo, ele tem todo o tempo do mundo, porque ele acabou de nascer, ele tem toda a alegria e a emoção do mundo, também quando chora, chora muito. Ele não tem nenhum problema financeiro, porque um neném só precisa de afeto e de leite. Não descobriu ainda a Bolsa da Prada, nem a moto de 2.000 cilindradas, nem nada disso. E ele vai trocar os 4 recursos que ele tem pelo conhecimento. Porque conhecimento ele só tem ali o sistema operacional básico que veio instalado. Até os 18 anos, ele vai trocar todos os recursos por conhecimento. Uma criança de 6 anos de idade faz 350 perguntas por dia. Aos 18 anos de idade, ela volta. Como ela vai querer tomar o próprio Guaraná, ela pega os recursos que ela já tem, inclusive aquele pouco de conhecimento que ela adquiriu, e vai trocar por dinheiro. Esse é o balanceamento dinâmico. Mas dá para fazer isso de uma maneira otimizada. Como é que a gente faz de uma maneira otimizada? Aprendendo a fazer o trade-off adequado, tomando decisões adequadas, assimetria positiva. A gente vai ensinar isso para vocês. Não é o papo de hoje. A doutora já falou, mas a gente tem um programa, eu e o Richard, né? A gente faz um programa em que a gente conta as ideias do Taleb, os conceitos e tudo mais. E eu também tenho um outro programa, também às quintas-feiras, chamado Riqueza Pessoal. Depois a gente vai mandar um link para todo mundo, para vocês verem, se vocês quiserem. O legal é que agora, no dia 7 de novembro, daqui 2 semanas, o Nassim Taleb vai estar no HSM Expo, fazendo a palestra dele para 6 mil pessoas, e eu vou estar lá também. Então, vou fazer uma palestra junto com eles, e a gente vai fazer o Antifrases ao vivo, lá com o Taleb. Muito legal. Para mim é que nem tocar com o Ozzy Osbourne, assim, é um sonho. Pessoal, antes de eu começar a falar sobre a parte da ética, sobre a parte da justiça, e a gente discutir um pouquinho, eu queria que vocês tirassem uma foto aqui desse QR Code ou desse endereço, e depois, quando sobrar um tempinho, por favor, entrem lá. É um questionário com 20 perguntinhas, 4 sobre cada recurso. Na hora, vocês vão receber um retorno sobre como é que está o nível do balanceamento dinâmico da riqueza pessoal de vocês. E aí também a gente cria uma conexão, eu vou mandar de vez em quando o conteúdo para vocês. Então eu vou começar perguntando, né, a gente vai se questionar o que é ética. E o que eu gosto muito do Antifrágil e do livro 7, que é o livro da ética, é que ele faz definições muito claras. Ele tira um pouco da subjetividade de uma série de coisas ligadas à ética, trazendo conceitos de fragilidade e antifragilidade. Então, antes de tentar responder o que é ética, a gente vai começar fazendo uma provocaçãozinha.
estamos vivendo cada vez mais numa época, numa cultura de egoísmo. A gente aprende na escola que a gente precisa ficar rico, ter ganância. A gente faz o curso de liderança, em que a gente bate no peito e fala que vai ser o primeiro lugar. E tudo isso gera um pouco dessa cultura. Além disso, o Taleb explica para a gente que a gente vive numa sociedade que se acostumou com o nível e com uma exigência de consumo e de conforto tão grande, que a gente está num estado de esteira rolante, que é o quê? A gente corre, corre, esforça, esforça, esforça e não sai do lugar. Por quê? Porque não dá mais para dormir se o travesseiro não tiver 300 fios, e se as férias não forem incríveis lá em Fiji, ou sei lá onde, a gente se sente mal. Então, a sociedade está assim, ela está se fragilizando, ela trabalha 12, 15 horas por dia para manter um tipo de padrão que, na verdade, é para os amigos, ou é para si mesmo, ou é para justificar algum tipo de falta de propósito, e todo mundo está numa situação assim. Então, eu fragilizo as pessoas que estão em volta, eu perco um pouquinho a minha capacidade de ter empatia pelos outros, de ter compaixão, porque eu preciso ser um grande vencedor e passar as minhas férias e ter o meu carro do tipo tal. E isso é geral, não estou criticando ninguém, eu também tenho todos esses tipos de mania. Vamos continuar. O Taleb define muito bem o fragilista. O que é o fragilista? O fragilista é o cara que coloca a sociedade em risco. Ele fragiliza a sociedade de várias maneiras. Para o Taleb, o fragilista é o antifrágil. Ele é o cara perverso. Saiba ele ou não, porque tem muita gente que fragiliza a sociedade de maneira ingênua, mas mesmo assim está prejudicando. Então a definição é clara: o fragilista ou o antiético é o cara que coloca a sociedade em risco em benefício próprio, em benefício pessoal. Legal. Então vamos ler uma passagem do Taleb. Então a gente está testemunhando uma mudança fundamental. Considere as sociedades mais antigas, aquelas que sobreviveram. A principal diferença entre elas e nós é o desaparecimento de um senso de heroísmo. A renegação de certo respeito por aqueles que assumem riscos desvantajosos em nome dos demais. Puxa, vim falar isso para vocês, é muito legal. Porque é verdade. Quem são os heróis atuais? Ainda bem que nós temos um aqui pertinho, né? Mas quem são os heróis atuais? É o Cristiano Ronaldo? Eu adoro o Cristiano Ronaldo, ele joga muita bola, mas ele não é herói nenhum. Ele não correu risco pessoal para nada. Né? Pior, alguns desses heróis que figuram na lista dos bilionários do ano, enquanto esperam as suas vendas de agrotóxicos sejam ameaçadas por alguma companhia chinesa. São reportados como heróis ao invés de sortudos. Enquanto o sucesso tem algo de aleatório, um verdadeiro ato de heroísmo não é aleatório. O bilionário do Instagram não é um herói. Vocês sabem disso, mas a sociedade não. E é o tipo de exemplo que a gente está dando. O cara que coloca todo mundo em risco e fica com todos os benefícios. Então, o ético é aquele que corre risco pessoal em nome do todo, da coletividade. Aquele cara que corre risco de se dar mal para ajudar a coletividade. E essa é a mesma definição do herói. Então, faz todo sentido a gente voltar a ter essa admiração pelas pessoas que realmente contribuem com a sociedade e correm risco próprio em nome da sociedade. E a gente nunca teve tão pouco disso. Porém, o heroísmo não é correr risco à cega. Não é ser o valentão. Não é andar de moto sem capacete. Esse tipo de valentia não ajuda em nada. Né? O heroísmo é a prudência do general. É aquele que corre risco quando é necessário, quando é urgente. Essa é o tipo de postura que a gente quer. Né? Eu tenho algumas historinhas também com ética, mercado financeiro, né? Muitos anos. Então, por exemplo, fui trabalhar num banco uma vez, num private banking, e aí eu fiquei uns meses lá e consegui um clientão enorme, fui lá, fechei um CDB de alguns milhões com o cara, fiquei super feliz. A taxa era 24% ao ano, faz tempo isso, né? 24% ao ano. Cheguei no banco, o cara falou assim, olha, a operação caiu porque a taxa de juros caiu. Falei, como é que a operação caiu? Fechei, liguei na mesa, tesouraria, não dá para cair a operação. Não. Agora a taxa é 22. Pô, mas eu fechei a 24 com o cliente.
Liga para ele e avisa que vai passar 22. Eu não posso, eu vou perder o cliente, são milhões de reais, vários anos, é muita grana envolvida. E o cara virou para mim, me chamou numa salinha e falou, Roxo, vamos fazer o seguinte, vamos passar 23 no meio do caminho, o cara nem vai perceber. Entendeu? A gente paga 23 para ele, fica todo mundo feliz. E eu virei para ele e falei assim, então é assim que as coisas funcionam. Agora eu entendi. E 2 meses depois, eu saí do banco, fui fazer outra coisa. Legal. Então, do mesmo jeito que a gente tem o conceito de 0, menos 1 e mais 1, sendo menos 1 o frágil, o mais 1 o antifrágil e o 0 neutro, a gente também tem essa característica na ética. Então, o neutro seria o quê? O cara individualista, aquele cara que liga para ele, o gato, sabe? Trabalha, se esforça, não atrapalha ninguém, pode até ser um peso para a sociedade, mas esse não é o problema. Existem pessoas por aí que se dizem boas e que ajudam todo mundo e que prejudicam muito mais do que o individualista. Por quê? Porque faz intervencionismo ingênuo e a gente vai falar disso. Então o Taleb faz uma lista absurda, enorme mesmo, de pessoas que não têm a pele em jogo e que são fragilistas, fragilizam a sociedade. Então, por exemplo, burocratas que ficam em Brasília decidindo o que vai acontecer com a vida de 200 mil pessoas. Só que a vida das pessoas é uma planilha de Excel. A vida da pessoa que ele está manipulando ou está fazendo a escolha está a 8 mil quilômetros, 5 mil quilômetros lá do escritório dele em Brasília. Esse cara, se der uma merda lá e essas pessoas todas se derem mal, ele não vai sofrer nenhuma consequência, nenhuma. No meio, o 0 é o cara que tem a pele em jogo. Ele é o individualista. Ele corre o próprio risco. Ele montou a própria empresa, ele pôs a cara para bater, ele pode não estar ajudando a sociedade, mas para o Taleb, a solução para o mundo é a pele em jogo. Se as pessoas correrem risco pessoal sobre as suas atitudes, as escolhas serão muito, muito melhores. Então tem que ter a pele em jogo. O novo livro dele já tem em PDF em inglês, ele já mandou para a gente tudo, não saiu ainda, chama Skin in the Game, então a pele em jogo. E ele fala do herói. O herói é o que coloca a alma em jogo. Então, depois, com o tempo, eu vou mandar isso para vocês e aí a gente analisa com mais calma. A alma em jogo nada mais é do que a coerência. Coerência é isso. Eu faço exatamente o que eu falo. Não adianta eu falar para vocês, ou falar na televisão, que o certo, que o Osho falou uma coisa, porque o Jesus Cristo, quando passou aqui, tal, e ali na esquina, eu corrompo o guarda. Entendeu? Eu ensino meu filho a fazer uma bobagem, eu ando sem cinto de segurança. Não dá para ter uma vida mais incoerente. Então não adianta eu falar para o meu filho, não tome refrigerante, se eu estou tomando uma coca de 2 litros. Por quê? Porque é uma hipocrisia. Ele está vendo na minha cara que aquilo é uma hipocrisia. Ele está aprendendo que a vida é uma hipocrisia. Legal. A grande notícia, que eu acho que vem com tudo isso que está acontecendo no Brasil, é que não dá mais para ser antiético. Não dá. Por quê? Porque chegou o Big Brother. Tudo, absolutamente tudo, está sendo gravado. Você está no campo de golfe com o teu amigo, a câmera mais perto está a 1 quilômetro de lá, lamento informar, você está sendo gravado. Se o Donald Trump quiser, ele descobre o que você falou no telefone. Então, eu acho que essa é a maior ferramenta contra a falta de ética e a corrupção, é o sistema de informação. É a gravação e outra coisa, não dá mais para fugir para outra cidade do interior. Todo mundo conhece todo mundo. Você já está no Facebook. Não dá para você dar um golpe aqui, fazer um charlatanismo e mudar para outro lugar, porque hoje tudo tem registro. Nunca a gente esquece das coisas. Nunca mais a gente vai esquecer das coisas, porque elas estão registradas. Depois, eu acho que é muito importante uma diferenciação entre ética e moral. Vários autores filosóficos, eles dizem é uma coisa parecida, não tem muita diferença e tal. Não, o Taleb e vários outros autores diferenciam muito bem o que é ética do que é moral. Então, a ética é isso, não colocar os outros em risco. Isso é a ética. Sem nenhuma subjetividade. Não tem nada a ver com religião, nem com cultura, nem com nada. A moral depende de valores culturais, é totalmente subjetiva e ambígua. Na minha tribo eu faço de um jeito, na sua você faz de outro. Isso é uma discussão ambígua e não vamos chegar a nenhuma solução. Então a solução está por aqui, na ética. Depois a gente tem que ter a nossa própria medida. E isso é algo que depende muito do que a gente chama de capital social.
Uma economia, ela tem ligações de capital social, quer dizer, confiança entre as pessoas, grande ou pequena. Se o capital social, as ligações de confiança entre as pessoas for alta, a sociedade é muito mais ética, gera muito mais resultado e as relações são muito mais confiáveis. Se a gente tem um capital social muito, muito baixo, as relações não fluem, as pessoas, uma das outras, desconfiam, e ser esperto e malandro é moda. O cara da novela não é o bonzinho, é o esperto, é o malandro. O interessante é que, numa sociedade em que o capital social é baixo, você não tem amigo, você tem cúmplice, né? Fizeram uma pesquisa esses dias e o brasileiro se autodeclarou, 65% das pessoas se autodeclararam antiéticas. Eu não sei se eles não sabiam o que era a definição de ética, mas o fato é que quase 2/3 das pessoas do Brasil se autodefinem antiéticas. Então a gente tem um trabalho que é de baixo para cima, é bottom-up. Não adianta a gente falar, vou mudar o que está lá em cima, porque, na verdade, quem está lá embaixo tem as mesmas vontades. O interessante é que, infelizmente, né, uma coisa que é muito trágica, é que R$1 que não é direcionado de uma maneira eficiente, com a intenção realmente de ajudar, R$1 que é desviado de uma maneira com interesse pessoal, quer dizer, fragilizando o sistema todo, se você consegue desviar R$1 e colocar R$1 no bolso, pelo menos R$50 são destruídos. Então o problema não é só a mala de dinheiro que estava no apartamento, é 50 vezes aquilo que deixou de ter eficiência na economia, de fazer o investimento certo, gerar o emprego certo. É mais que aquilo, é muito mais do que aquilo. Outra coisa muito grave que o Taleb fala é o problema da agentividade. São os corretores, são aqueles caras que ganham de você e não com você. Se a sua relação com alguém é uma relação em que a pessoa ganha de você, independente do seu sucesso, essa é uma relação enviesada. Então, por exemplo, um médico que é maluco para te fazer uma operação de joelho. Por quê? Porque se ele for um cara bonzinho e falar, não, vamos tentar ver se a natureza resolve, fazer aí uma físio, ter um tratamento novo e tal, você vai sair de lá e falar, o cara não me deu nada, o cara não quer me curar. Se ele falar assim, não, tem uma prótese nova, eu assino aqui um atestado, eu tenho um amigo, plano de saúde, vai fazer um esquema e tal, ele troca o teu joelho e você sai de lá feliz. E isso aqui é uma relação totalmente antiética, você não precisava de um joelho. Advogado que te incentiva a fazer algo bom para ele e não para você. Vocês já ouviram falar em coisas assim. Não, e o marketing, gente? O marketing tentando te vender algo que você não precisa. Hoje você pensa, você fala assim, acho que eu vou comprar uma panela nova. Você fala com o teu amigo na rua, você entra no Google e o cara te oferece uma panela nova. Eu não sei como esses caras fazem isso. Mas o marketing é um inferno. Te liga o dia inteiro. Outro dia, o robô liga com o nome de artista. Oi, aqui é Cláudio não sei o quê. Como vai? E não é um robô. As pessoas estão enganando a gente através do marketing. É muita coisa, né? Falácia da confirmação. Outro conceito do Taleb que vem lá do começo da década de 2000, que é o quê? Ser enganado pelo passado. Todo mundo virou cientista de dado, todo mundo faz análise estatística, todo mundo usa desvio padrão. E isso é um perigo enorme. Por quê? Porque, por exemplo, o Peru ele acredita muito no dono dele. Por quê? Porque a série histórica, os dados, o padrão que ele observou, é um padrão que mostra que o dono dele ama ele. Todos os dias dá uma comidinha, uma aguinha, quando chove tira da chuva. Né? Um dia antes do Natal ele ainda ganha uma garrafa de pinga, olha que felicidade. Infelizmente, no dia seguinte, cortaram a cabeça dele. Essa é a falácia da confirmação. Você olha o passado, tentando ver alguma coisa que possa te ajudar no futuro, mas a solução está no futuro, não está no passado. E a gente cai na estatística. É isso. É confundir, olha lá, vamos falar uma coisa bonita agora. Confundir a ausência de evidência... Perdão, gente, chama lá. Vou tomar remédio. Perdão. É confundir a ausência de evidência com evidência de ausência. Vamos explicar o que é confundir evidência de ausência com ausência de evidência. Uma afirmação.
quase todo terrorista é muçulmano. Pode ser verdadeira. Por quê? Se a gente tivesse, sei lá, 10 mil terroristas no mundo, talvez 9 mil ou 9.500 sejam muçulmanos. É uma afirmação perigosa, mas é verdadeira. Agora, se eu inverter a afirmação e falar assim, quase todo muçulmano é terrorista. Olha que absurdo. Eu estou dizendo que você tem 1 bilhão de terroristas no mundo. Olha a diferença. Exame médico. Eu tenho evidência de ausência que você tem câncer. Eu tenho ausência de evidência. Evidência de ausência quer dizer, eu vi cada célula sua e não tem nenhum câncer aí. Mas é impossível. A ausência de evidência é, eu vi todas as células que eu pude e eu não achei câncer. Só que as pessoas não entendem essa diferença. E todo mundo está sendo enganado pelo passado. Para fazer análises e julgamentos e coisas mais complexas, é muito importante. Então a brincadeira é essa. Não acredite no passado. Pense em coisas e cenários que podem acontecer independente do passado. O Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, ele fala assim, se você chegar numa mesa de pôquer e em 5 minutos não descobrir quem é o otário, você provavelmente é o otário. É isso aí. Então tem que tomar muito cuidado com virar o peru. Está acabando, gente. Intervencionismo ingênuo, um outro conceito incrível da ciência, da medicina que o Taleb usa, que é a iatrogenia. Iatrogenia. Iatrogenia é o seguinte, a gente é doido para fazer intervenção. A gente não aguenta não fazer nada. Um político, por exemplo, que político vai se eleger se ele não fizer nada? Se ele evitar fazer coisas, se ele tentar proteger, se ele cortar gastos, isso não dá voto, porque ninguém enxerga, nunca ninguém fez uma estátua do herói que evitou uma tragédia. Porque a tragédia não aconteceu e ninguém descobriu que ele evitou uma tragédia. Então, na medicina, é muito comum. Cirurgias plásticas. O que é iatrogenia? Iatrogenia é fazer mal na tentativa de fazer o bem. O Taleb chama de a mãe coruja, né? Os pais coruja. Quer dizer, você educa o seu filho numa bolha, sem risco nenhum, sem nenhum tipo de contato com a vida real, o seu filho acha que a vida é aquele professor de inglês bonzinho, gente boa, que repete 5 vezes. Mas a vida não é, a vida é um texano, né? Que fala muito rápido e que você não entende nada. Então, isso é a iatrogenia. É você intervir de maneira ingênua nos sistemas. Mercado financeiro, Banco Central. Para que um governo precisa de um Banco Central? Não precisa. Então, o intervencionismo nas políticas públicas, na vida pessoal, na medicina, é um grande risco para a sociedade. Podemos voltar um dia só para falar de iatrogenia. Então, qual que seriam as consequências da iatrogenia na justiça? Tentei pensar um pouco. Certamente, excesso de lei. Cada um quer fazer mais uma lei, mais uma lei, mais uma lei, como se fosse possível fiscalizar, e julgar, e entender, e controlar todas essas leis. Não faz absolutamente nenhum sentido. O Taleb usa como exemplo a via negativa. O 6º livro do Antifrágil, um livro antes do da Ética, é o livro da via negativa. Fazer é mais perigoso do que evitar fazer. É melhor evitar as coisas, é melhor cortar do que fazer. Então, ele dá como exemplo o Código de Hammurabi. O que é o Código de Hammurabi? Se você matar, você vai morrer. É isso, é a pele em jogo. Você é totalmente responsável por aquilo que você faz. Não precisa de um código, não precisa de 500 páginas. É claro que é um simplismo que eu estou falando, a sociedade está complexa, está moderna, e a gente precisa de um conjunto, mas não de um conjunto tão grande. O maior conjunto de leis feitos até hoje, os 10 mandamentos. E sabe o que é legal? Nenhum deles é intervencionista, nenhum deles é faça. É tudo não faça, né? Não roube, não mate, não come a mulher do seu amigo, e assim por diante. É tudo não faça, é tudo via negativa. Depois, gente, acho que é bem inspiracional a gente falar um pouco da grandeza. O Taleb fala que durante toda a vida antiga, o senso de grandeza, ele não dependia muito daquilo que você tinha, mas sim das suas atitudes, dos seus atos. Se você tiver uma atitude grandiosa, se você tiver um senso de grandeza, você pode estar vendendo picolé na praia. Todo mundo vai perceber que você é grandioso, que você faz as coisas certas, você toma boas decisões. Nada que você possa fazer te tornará pequeno. Porém, a grandeza não vale nada a menos que você a mereça.
a menos que esteja disposto a pagar o preço por isso. Imagina a vida do Joesley Batista. Está agora aqui, né? Não sei aonde, né? No buraco, fazendo necessidade no buraco lá. Não adiantou juntar um monte de bilhões, porque não foi grandioso. E aí eu tentei pegar alguma frase do Taleb, alguma coisa que pudesse inspirar a gente com relação a uma heurística, né? Como ser justo, como ser ético. E aí acho que essa frase é uma regra heurística bem legal do Taleb, que é: não obterás a antifragilidade às custas dos outros. Né? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Para terminar, umas frases animadoras aqui. Eu gosto muito dessa afirmação. Eu vi uma fotografia disso aqui, nunca mais me esqueci, eu sempre termino com isso. Então, sonhos grandes, gente. Qual a diferença entre querer ser o melhor do mundo e o melhor da cidade? Nenhuma. Sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. Só que sonhar pequeno te deixa preso na mesmice, na pequenez. Essa frase não é minha, é do Jorge Paulo Lema. Então tem que sonhar grande. Tem que querer resolver o problema do Brasil mesmo. Senão, a gente não tem um grande propósito. Expectativas médias. A felicidade pequena, essa do evento, de cada evento, ela nada mais é do que o resultado do evento menos aquilo que eu esperava dele. Se eu tinha uma expectativa de 10 para alguma coisa e a nota é 9, 10, 9 menos 10, menos 1. Eu vou ter frustração, eu vou ficar triste. Eu tirei 9 e eu fiquei triste. Agora, se 5 para mim está beleza e eu tiro 7, uhul, ótimo. A gente dá aula no Hotel Emiliano, lá em São Paulo, que é um hotel todo gourmetizado, bacana e tal. E os funcionários lá do restaurante dizem: Roxo, vem gente aqui, pede um vinho de R$4.000 e toma com cara de que está achando ruim. Se o cara precisa de um vinho de R$4.000 para ser feliz, tá duro demais de ser feliz. Agora, se uma Heinekenzinha geladinha na sexta-tarde tá show de bola, tá fácil, tá muito mais fácil. E por fim, gente, desculpa, e por fim, necessidades pequenas. Eu usava gravata Hermès de $300, tinha carro importado. Depois que eu quebrei 3 vezes, eu não ponho um sapato, acho que faz uns 4 meses. Pus um sapato para viver vocês aqui. Eu dou aula nos bancos de JP Morgan, Goldman Sachs, vou de tênis furado. Os caras falam: pô, você é muito cara de pau, Rui, você está de tênis furado? Eu falei: meu, me deixa. Você não quer ficar rico, eu quero. Usa o seu tênis de 500 pau aí e o problema é seu. Galera, muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês.